Hello, minha gente, tô aqui em casa e eu vim fazer uma receitinha de panetone. Por quê? Porque hoje é meu dia de folga, eu tô em casa, tá caindo o mundo lá fora, uma chuva, e aqui em casa todo mundo é enlouquecido por panetone. Então, eu já separei aqui todos os meus ingredientes e vou compartilhar com vocês essa receita que é super fácil de fazer, obviamente. Tem algumas etapas que a gente precisa cumprir, mas ela é muito fácil de fazer. Bora para a receita? Nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma esponja. Ai, lá vem a Tuane com a esponja. Gente, panetone precisa que seja feita essa esponjinha antes, tá? Mas é muito fácil de fazer. A gente vai misturar aqui farinha, açúcar, o fermento, que eu estou utilizando o granulado, fermento biológico seco, tá? E água bem morninha, assim, é só cortando a temperatura ambiente, tá? Eu vou misturar tudo aqui no bol da batedeira mesmo e vou deixar crescer por uns 20 minutinhos, até dobrar de volume, tá? É bem simples de fazer. Essa parte eu vou misturar na mão mesmo, tá, gente? Ó, então foi a farinha, o meu fermento. Aqui eu tô fazendo meia receita de panetone, porque senão nós vamos comer muito. E o açúcar. Essa é a primeira parte do açúcar, tá? E aqui a água morninha. Vou misturar bem aqui, ó. Vai fazer uma esponjinha. Ó, misturei bem. Agora eu vou fechar com plástico filme e vou colocar dentro do micro-ondas, porque é o lugar mais quentinho que eu tenho aqui em casa. Tirei do micro-ondas, já deu uma crescidinha, não precisa muito, 20 minutinhos tá bom. A dica aqui é, eu sempre pego e coloco ali 30 segundinhos no micro-ondas, ligo, deixo desligar, aí eu abro e aí eu coloco a massa ali dentro, ou agora no caso a nossa esponja, é uma dica, tá? Para quando o dia tá muito frio, aqui no Rio Grande do Sul é muito frio, então eu ligo ali um minutinho, abro a porta, deixo sair o vapor e aí coloco a minha massinha ali dentro para descansar nessa estufinha, tá? Aqui, ó, a esponjinha já tá pronta. O que que eu tenho aqui? Manteiga e óleo, leite, água, leite em pó, açúcar, gemas e farinha. Depois que der uma sovadinha, eu vou colocar uma pitada de sal. E também tem a essência de panetone. Aqui tem a dica, a essência de panetone é feita com frutas cítricas. Se tu não tem essência de panetone, tu pode colocar raspas de laranja, raspas de limão, de laranja fica mais suave, e trocar a água pro suco da laranja, tá? Então tu pode fazer essa substituição, fica mais suave. Mas a essência de panetone é feita com frutas cítricas, tá bem? Então eu vou colocar tudo aqui na batedeira, a pitada de sal eu vou colocar depois, e aí, gente, eu tô usando o gancho, tá? Se tu não tiver o gancho, pode ser a raquete, mas o ideal é o gancho, que é para massas mais pesadas. Você tem que entender que a massa de panetone, ela não é uma massa de pão que fica firme, ela fica um pouquinho mole, tá? Mas mesmo assim, vai ficar sovando uns 15 minutos. Posso fazer na mão? Até tu pode, mas vai ter que sovar bastante até ela chegar em quase ponto de véu, tá bem? Então eu vou colocar aqui as gemas, o açúcar, o leite em pó, a manteiga com óleo, dê preferência para manteiga com óleo, tá bem? Porque vai deixar nossa massa muito mais macia. E se tu quiseres vender esse panetone e queres que ele dure mais, tu pode colocar 5 gramas de lecitina de soja e também pode colocar uma colher de sobremesa de mel, tá? Vai fazer esse panetone durar mais. Eu, como tô fazendo aqui só para casa, não vou vender, então eu não vou colocar nada disso porque a gente vai comer tudo hoje, tá bem? Então, tudo aqui na batedeira. Ó, então vai o restante do açúcar, o leite em pó, aqui os ovos, o leite que tá morninho, a água, pode ser suco de laranja, e aqui o óleo com a manteiga. E aqui vai a essência de panetone, tá? Como eu disse, pode substituir pelas raspinhas. A quantidade é a gosto, mas eu acredito que até uma colher de sobremesa para a receita inteira é o ideal, senão vai ficar muito forte. Aqui eu tô fazendo meia receita, tá bem? Vou misturar tudo e vou colocar a farinha aos poucos e deixar sovar por uns 15 minutinhos. Aqui já vou colocar a pitadinha de sal. E agora, gente, é só deixar sovar muito bem. Ficou 15 minutos aqui batendo e a gente vai fazer o teste. Essa massa é molinha mesmo. Eu vou pegar um pouquinho de desmoldante, vou passar na minha mão e vou tirar um pedacinho de massa
pra gente testar. Por quê? Porque ela gruda na mão, tá? É assim mesmo, ó. E aí a gente vai abrindo, ó. Ó, estão vendo? O ponto de véu, ó. Se ela não rasga, olhem só. A massa tá prontinha, tá? Então, vou passar mais desmoldante na minha mão para poder tirar ela aqui da batedeira. É muito melhor a gente besuntar a mão assim, ou no azeite ou no desmoldante, do que a gente colocar farinha. Senão vai ficar uma massa muito dura, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui na bancada. Vou botar um pouquinho de desmoldante pra gente poder moldar essa massa. Já coloquei desmoldante aqui na minha bancada, ó. Vou raspar esse restinho de massa. Lembrando que eu estou fazendo meia receita, tá? E agora aqui, ó, com a minha mão que tá cheia de desmoldante, ó. Tá vendo que eu passei desmoldante na bancada? Ela é molinha, mas ela não gruda. Por quê? E aí eu não preciso colocar farinha, senão fica muita farinha. Ó, e vai trazendo ela pro meio. Vejam que massa mais maravilhosa. Ó, e aí a gente deixa bem redondinha assim, ó, bem bonita. Peguei uma outra tigela, passei desmoldante também, pode ser óleo ou azeite. Coloca a massa aqui, vou cobrir, e olha a dica que eu já dei pra vocês, mas vou repetir. Vou ligar aqui, ó, 30 segundos no meu micro-ondas, vou deixar ele esquentar. Agora eu cubro e deixo ele lá dentro. Gente, não é com o micro-ondas ligado, tá? Ele vai estar quentinho porque eu tô esquentando ele. Isso se na tua região for muito frio. Se for calor, não precisa. Gente, eu vou usar nesse panetone, que no caso, né, chocotone, por quê? Porque eu vou usar gotinhas de chocolate. Aqui eu tenho gotinhas de chocolate ao leite meio amargo. Se tu quiser, tu pode usar as gotinhas forneáveis também. Eu, particularmente, prefiro as gotinhas de chocolate nobre, tá? Não tem gotinha? Pode picar a barra de chocolate meio amargo e ao leite e colocar. A quantidade é a gosto, mas em torno de 100 a 150 gramas para cada panetone de meio quilo é o ideal. Lembrando que a gente coloca aqui na forma, se meu panetone é de meio quilo, eu vou colocar 550 gramas de massa já com as gotinhas. Sempre 10% a mais, tá? Se é um panetone pequenininho aqui, ó, de 100 gramas, vou colocar 110 gramas de massa, tá? Quero fazer de frutas cristalizadas. Pode fazer, faz um mix de fruta, passa na farinha e coloca no panetone da mesma maneira que a gente vai colocar aqui. Ah, eu acho as passas muito duras. Aferventa um pouquinho essas passas por 10 minutinhos, escorre bem, dá uma espremida, passa na farinha junto com as frutas cristalizadas e usa no panetone também. Eu comecei a gravar esse panetone ao meio-dia, já são quase 3 horas e ele ainda tá ali descansando, né, dobrando de volume, pra ainda colocar as gotinhas e fazer de novo o terceiro crescimento da massa, tá? Então demora, vocês vão ver que a luz vai mudar. Não tô na minha cozinha estúdio, tô na cozinha de casa, mas eu queria muito, é final de semana, eu queria muito fazer essa receitinha pra vocês, tá? Então vocês vão ver que a luz vai modificar um pouco, porque eu comecei de manhã e já estamos à tarde, né? E aqui, como eu disse, tá chovendo, então pode ser que a luz não esteja tão boa, tá? Agora eu só vou esperar ele terminar de crescer e a gente vai colocar as gotinhas de chocolate na massa. Gente, ficou uns 45 minutinhos. Ele dobra, mas eu tô fazendo meia receita, ó. Olhem que bonito. Vou tirar daqui, vou colocar aqui na bancada. Olhem que linda essa massa. E aí aqui, ó, eu vou abrir pra colocar as gotinhas de chocolate, tá? Ó, tu pode abrir assim e colocar já em toda a massa, ou tu pode dividir as porções, ó. Abrir e venho com as gotinhas de chocolate. Se quiser passar as gotinhas na farinha, também pode, ó. E espalha. Aqui eu tô utilizando umas gotinhas, são maiores, ó, meio amargo, e as menores ao leite, tá? E agora, ó, a gente pode fechar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pesar 550 gramas para essa maior, tá? Ó, vou cortar aqui, gente, eu tô em casa, eu não tenho espátula, eu não tenho nada aqui em casa, ó. Então, falta um pouquinho.
550. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Vai fazer assim para deixar mais bolhadinho, ó. Não tem problema que fique gotinhas para fora, ó. Ó, aqui já separei, então deu 550 e 115 em cada uma, tá? Para dar bem certinho, porque 4 não ia dar. E aqui tu vai envolvendo para dentro, ó. E vai deixando uma bolinha assim, mais redondinha. Ó. E eu pego a minha forminha, não preciso untar. Coloco aqui dentro. Não precisa ajeitar, não precisa nada. E eu vou fazer igual, ó, para as pequenininhas aqui. Essa aqui vai ficar bem chocolatuda. Ó, vai deixando uma bolinha mais redondinha e coloca aqui dentro. Ó, aqui vou fazer mais essa. Lembrando, gente, que 15 minutos antes de eu tirar, né, de eu levar para assar esse meu panetone, o meu forno já tem que estar pré-aquecido. Forno elétrico 170 graus, forno a gás 190. E aí eles vão ficar no forno em torno de 30 a 35 minutos. Como que eu sei que esse meu panetone tá assado? Ou tu espeta um termômetro, e esse termômetro tem que estar em torno de 92 a 96 graus, ou tu espeta um palitinho. Se assar muito, vai ressecar. E se assar menos tempo, ele vai murchar e aí não vai ficar legal, tá bem? Então aqui, ó, vou fazer o último e vou deixar crescer até dobrar bem, até quase encostar aqui em cima a massa, tá bom? Vamos ver como que estão os panetones. Olhem só, ainda não cresceu, estão vendo? Tem que deixar mais, esses aqui talvez mais uma meia hora, esse aqui talvez mais uma hora. Eu não vou fazer aquela cruz aqui em cima do panetone, também não vou botar manteiga nenhuma, tá? Então assim que eles crescerem, eu vou levar para assar. Aqui eles já estão a 1h30, mas pode demorar até 2h30, então vocês não precisam se preocupar, tá bem? Os panetones saíram do forno, os pequenos demoraram 20 minutos, o grande demorou 35 minutos no meu forno. Agora é só deixar esfriar. Se o panetone tá bem assado, ele não vai murchar, só não pode deixar muito tempo no forno porque ele resseca. Validade dos panetones, 3 dias, esse aqui que a gente não colocou nada de conservante. Se tu colocar os conservantes que eu vou deixar abaixo aqui do vídeo, ele vai durar mais um pouquinho, tá bem? Então faça teus testes, agora a gente vai cortar.